Como apreciar o dom de falar em línguas? Passos. Perceba que falar em línguas foi prometido por Jesus para acompanhar os que têm fé. 2x. Fonte de pesquisa. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Marcos 4:17 da tarde. Jesus. Perceba que é o Espírito Santo quem dita as palavras que você fala, e não você. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 2:4. Compreenda que, quando fala em línguas, você está se comunicando com Deus, mesmo que, ocasionalmente, a língua possa ser compreendida por alguém como uma língua humana, como no dia de Pentecostes. O propósito fundamental é falar com Deus, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. Use o dom de falar em línguas para edificar-se ou engrandecer-se espiritualmente. 3x. Fonte de pesquisa. Isto não é um egoísmo, mas o objetivo é que, quando estiver fortalecido em seu espírito, você pode ajudar a fortalecer ou a encorajar outras pessoas. Não espere compreender o que você está dizendo. Você tem controle do volume e da velocidade de sua fala, mas não do conteúdo. É como o exemplo da oração em língua. Pois, se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios 2:14 da tarde. Quando estiver sozinho, use-o, falar em línguas, tanto quanto puder. Paulo agradeceu o dom de falar em línguas. É por isso que ele disse: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. 1 Coríntios 2:18 da tarde. Quando estiver em público, é muito melhor falar na língua da região, a fim de beneficiar aqueles com quem você está falando. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. 1 Coríntios 2:19 da tarde. Entenda que, quando ora em línguas, você dá graças e bendiz ao Espírito Santo. Lembre-se, porém, de que a oração em línguas deve ser mais utilizada quando você estiver sozinho, já que não edifica os outros, que não conseguem entender suas palavras. 1 Coríntios 2:16 da tarde - 17. Nunca diga qualquer coisa de ruim sobre Deus ou o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Sofonias 3:9. Falar em línguas é definido como orar no Espírito. E devemos orar tanto para o Espírito, em línguas, como para a compreensão, na sua língua natural. 1 Coríntios 2:14 da tarde - 15. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas 1:20 da manhã. Entenda que orar no Espírito Santo faz parte da armadura de Deus. E nos é dito para colocar toda a armadura de Deus. Efésios 6:10 da manhã.
Efésios 6:18 da manhã. O falar em línguas foi profetizado por Isaías no Antigo Testamento como um sinal de descanso. Isaías 28:11. 1 Coríntios 2:21 da tarde. Mateus 11:28 da manhã-30. Compreenda o que significa o trecho da Bíblia que diz: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. 1 Coríntios 2:22 da tarde. Isso não é uma contradição a quando Jesus disse que os crentes falam em línguas como um sinal. Pense sobre o que é um sinal. Sua cidade natal pode ter uma placa na entrada dizendo: "Bem-vindo à Minhalândia", e também placas de rua locais para ajudá-lo a encontrar o caminho de volta. Isso é muito útil para um visitante de primeira viagem. Mas se você já mora lá, não precisa mais das placas para se localizar. No entanto, as placas permanecem lá, e ninguém quer que sejam removidas. Falar em línguas é algo semelhante. Depois de saber que você tem o dom, não é mais um sinal, mas para alguém prestes a conhecê-la. Isso é um sinal. Lembre-se de que, ao utilizar o falar em línguas ou até mesmo ao falar sobre o assunto, você deve fazer para edificar os outros. E que isso seja feito em um contexto de amor. 1 Coríntios 2:26 da tarde. 1 Coríntios 13:1. Entenda que não é uma regra falar em línguas em uma reunião da igreja. Não falem todos em línguas de uma só vez. Em vez disso, só até 3 pessoas podem usar o falar em línguas em qualquer reunião e alguém, então, deve se manifestar e interpretar as línguas dadas a nós por Deus. Tudo deve ser feito com decência e ordem, com cortesia. Por exemplo, e as línguas não devem ser proibidas nas reuniões. 1 Coríntios 2:23 da tarde - 27:39-40. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Se você ainda não falou em línguas que não conhece, mas gostaria de aprender mais, procure por artigos no WikiHow sobre o assunto e, acima de tudo, leia a Bíblia.